Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro aqui nos Estados Unidos, Califórnia, faz 18 anos. Gente, eu tô amando esses vídeos que nós estamos postando aqui nesse bloco com convidados especiais, tá assim maravilhoso. Um me surpreendendo mais do que o outro. Uau, como é legal aprender assim, né? Bom, e o convidado de hoje é o Lucas Guio. E ele vai falar mais sobre aprender inglês assistindo filmes. E ele, explica de uma forma 10. Então, vamos aprender mais dessa forma muito divertida. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para receber notificações de vídeos novos que estamos colocando sempre de segunda-feira e quintas-feiras. See you next time! Hello guys, how are you? Como vocês estão? My name is Lucas Gil, I'm 27 years old and I am also an English teacher. E eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, English Class with My Family, para falar sobre movies, filmes. Antes de mais nada, antes da gente continuar o nosso papo aqui, gostaria já de pedir para vocês deixarem aquele joinha, aquela curtidinha e também se inscrever no canal aqui, porque tem muita dica bacana de aprendizado da língua inglesa. Bom, só para a gente poder relembrar o que foi dito como dicas no último vídeo, a gente falou como é importante a gente pegar um filme para poder estudar a língua inglesa e como isso ajuda no nosso processo de aprendizado. É importante a gente pegar um filme que a gente já conheça, que você já conheça o enredo, a história, o contexto, os personagens daquele filme, porque daí você presta mais atenção na língua em si do que no contexto do filme. É importante também fazer as suas anotações, fazer as pausas quando for necessário para poder anotar ali e prestar bastante atenção nas pronúncias das palavras para que a gente possa de fato estudar ali o listening. E hoje, e para além disso, a gente também, no outro vídeo, a gente comentou sobre gêneros de filmes. E hoje eu vou trazer dois filmes aqui que eu particularmente gosto muito, inclusive um deles acompanhou a minha trajetória desde a infância, que são animated movies, são filmes de desenho. São eles Toy Story e o Coco. Para quem não sabe, Coco na língua portuguesa eles traduziram para Viva, a Vida é uma Festa. São filmes muito marcantes, muito bacana, touching. Lembram? Touching, algo que marca a gente mesmo, que é tocante. Bom, falando agora sobre o filme Coco, então, Viva, a Vida é uma Festa, só para colocar aqui o contexto, e quem não assistiu o filme ainda, vou dar uns pequenos spoilers, vou tentar não dar muito spoiler aqui também, mas é um filme que trata sobre uma família mexicana que vai ali festejar e demonstrar a cultura mexicana com relação ao Dia dos Mortos. E aí tem um menininho que ele é o principal, que vai em busca de um astro da música que ele suspeita ser da família dele. E aí o filme se desenrola com relação a essa história que é muito bacana e vale muito a pena ver esse filme. Bom, eu trouxe aqui algumas quotes, como a Erika, a Teacher Erika, já chegou a explicar para vocês ali também em um outro vídeo falando sobre quotes. Quotes são as frases que os filmes têm ali. Então eu vou trazer algumas quotes aqui do filme Coco. A primeira que eu quero trazer aqui é muito bacana. É um momento que eles estão ali vendo o que acontece com o espírito dos mortos que vão de pouco em pouco sendo esquecidos pelos vivos. Então a gente tem aqui essa fala que é bem interessante. He's been forgotten. When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. We call it the final death. Bom, aqui então vou separar um pouco por partes, porque é uma quote um tanto quanto grande, mas é bem interessante para a gente poder estudar o inglês. Olha só, essa primeira parte que ele fala, he's been forgotten. Aqui a gente tem uma estrutura gramatical chamada present perfect. He has been forgotten. Então é bem interessante aqui, porque ele está falando que ele foi esquecido.
E o que é o present perfect? Né? Oh my god, teacher, what is present perfect? Tem muita gente que acaba confundindo present perfect com simple past, com um monte de outras formas da língua inglesa, né, da gramática da língua inglesa. E o present perfect nada mais é do que o próprio simple past, só que sem uma data específica, sem um tempo específico, sem ali identificar quando essa ação ocorreu. Então, quando a gente fala que he has been forgotten, quando que essa pessoa foi esquecida não é necessariamente interessante para a gente aqui. O que importa é a informação em si, que ele foi esquecido. Né? Então, a gente tem essa estrutura. He has been forgotten. É bem interessante, bem bacana. Pulando para uma próxima parte aqui dessa fala, né? When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. Nessa parte, o que ele está falando? Quando não tem mais ninguém no mundo dos vivos que te lembre, que lembre de você, você simplesmente desaparece do mundo. Então aqui é bem bacana essa fala aqui no sentido de a gente poder ver aqui, ó, principalmente essa expressão, when there is no one left in the living world. Esse there is, né, a gente confunde bastante no português, que é a questão da existência. Sabe quando você vai falar que tem um computador no meu quarto? Então, você utiliza aquele verbo have, que significa ter, mas nesse sentido o que a gente quer dizer é que tem de existir, existe, e não o tem de posse. O verbo have, ele serve para indicar posse de algo. Então, por exemplo, I have a cell phone. Então, eu tenho um celular, é uma posse, é um produto que eu tenho. Agora, se eu estou falando que existe, tem um computador no meu quarto, eu vou falar there is a computer in my room, certo? Então, para a gente não poder confundir essas duas expressões que a gente tem aí, é muito comum a gente se confundir. Então, aqui está um exemplo prático falando sobre quando não tem ninguém no mundo dos vivos, né? When there's no one left in the living world. Muito bacana essa fala aqui. E aí, a parte final que a gente tem é we call it the final death. Então, aqui ele está falando o quê? Né? A gente chama isso de a morte final. Ou seja, alguém que morreu no mundo dos vivos passa para o mundo dos mortos e quando alguém esquece dessa pessoa que morreu, simplesmente ele tem a morte final, the final death. E aí é bem bacana aqui essa expressão we call it the final death, que seria nós chamamos isso. Lembrando que o verbo call pode ter vários significados aqui, né? Pode ter o significado de call, I call you, né? Call me back, ou seja, ligar para alguém, ou então no sentido de chamar, call me, né? Me chame, ou we call it, nós chamamos isso de final death, né? Da morte final. Bem bacana. É interessante essa frase aqui, apesar de ser um pouco densa no sentido de mensagem que ela traz, mas para o contexto do filme é bem bacana. Fazendo tal coisa. I was supposed to do this. Era para eu fazer isso, né? Eu deveria fazer isso nesse sentido de que estava sob a minha responsabilidade. Né? Muito bacana também isso aqui. E uma outra frase, a última frase que eu vou trazer aqui do filme Coco, é you don't have to forgive him, but we shouldn't forget him. Aqui a gente tem um jogo de palavras muito interessante, que é o forgive e o forget. Né? Forgive significa perdoar e forget, esquecer. Então aqui o que ele fala? Né? You don't have to forgive him, but we shouldn't forget him. Então aqui, né, dado o contexto do filme, ele fala assim, você não precisa perdoá-lo, mas você também não precisa esquecê-lo, você não deveria esquecê-lo. Né? Aqui é muito bacana que a gente tem o que a gente chama de modal verbs, né? Que é o should. Aqui no caso ele está na negativa, should not, se juntando forma shouldn't. Então esse é um modal verb, que é um verbo modal. É o que ele fala sobre deveria, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo.
E aqui a gente tem um outro exemplo também, que é o have to, né? I have to do this. Eu tenho que fazer isso. Ou então, I don't have to do this. Eu não tenho que fazer isso. Que é exatamente o que a gente tem aqui como exemplo. You don't have to forgive him. Você não tem que perdoá-lo. Então, é muito bacana que a gente consegue estudar aqui também a parte gramatical do inglês, né? Legal. Filme Coco, então, indico para vocês assistirem, que é muito bacana, dá para fazer pausas e também não tem um inglês muito difícil. Aliás, uma coisa muito bacana que tem no filme Coco é exatamente que eles são uma família mexicana. Então, o sotaque talvez seja um pouco diferente. E é bem interessante ver essa diferença de gerações de pessoas que falam em inglês, né? Então, você percebe no filme que pessoas de gerações mais antigas têm a influência do espanhol muito forte no inglês. E pessoas da geração mais nova no filme já têm um inglês mais de forma americana ali mesmo, né? Então isso é muito legal de se ver também no filme. É uma família mexicana. Então o sotaque talvez seja um pouco diferente. E é bem interessante ver essa diferença de gerações de pessoas que falam em inglês, né? Então você percebe no filme que pessoas de gerações mais antigas têm a influência do espanhol muito forte no inglês. E pessoas da geração mais nova no filme já têm um inglês mais de forma americana ali mesmo, né? Então isso é muito legal de se ver também no filme. Bom, agora falando sobre um filme que eu gosto demais, que é o Toy Story, né? A gente tem ali muitos filmes, eles acompanharam... eu acompanhei os filmes desde a sua primeira edição, então vai ser muito difícil aqui eu falar várias, porque o filme tem muitas quotes muito bacanas, muito legais. E não só um filme, mas todos eles. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir demais o Toy Story. Mas vou começar aqui com uma quote que é a mais famosa do filme, que é a To Infinity and Beyond, né? Que é o ao infinito e além. To Infinity and Beyond. Então, ao infinito and beyond. Beyond significa para além daquilo que você tem ali de limite, né? And beyond. Bem bacana, bem legal. E aí tem uma frase muito legal, né, que é utilizada no início do filme e depois ela também é utilizada no final do filme, que eu acho sensacional essa jogada que eles fizeram. Que lá no começo do filme, aqui, atenção, spoiler de novo aqui, para quem não assistiu Toy Story, apesar que eu acho que, Toy Story, né? Se não assistiu, vai assistir porque é meio bacana. É o contexto de quando o Andy, né, que é um menino de verdade, ganha lá, tá no seu aniversário, ganha um presente. E ele tem vários brinquedos que ele brinca, e o principal é o Woody, né, que é um cowboy e tudo mais. E aí o Woody, obviamente, fica um pouco enciumado ao receber esse novo brinquedo, que é o Buzz Lightyear, que é um patrulheiro do espaço, né? E aí ele fala que ele sabe voar, o Woody fala que ele não sabe voar. E aí então o Buzz tenta provar e o Woody fica, não, você não sabe voar. Então a quote que ele traz aqui é exatamente essa. That wasn't flying, that was falling with style. Né? Que é, isso não foi voar, isso foi cair com estilo. E aqui ele está trazendo no passado, né? That wasn't flying, that was falling with style. Bacana, então isso aqui é no começo do filme. Já no final do filme, né, onde Buzz Lightyear e Woody estão já bem mais próximos, estão bem amigos, o Buzz Lightyear está lá no alto, no céu, voando ali com o Woody, e aí então o Woody fala, nossa, olha só Buzz, a gente está voando. E aí então o Buzz chega e fala assim, this isn't flying, this is falling with style. Então foi uma jogada bem bacana, né, onde no começo o Woody é quem fala essa frase num tom mais enciumado, e no final do filme o Buzz Lightyear fala essa frase já com uma entonação mais sincera e honesta e amigável. Então foi uma jogada muito bacana que eu achei desse filme, que a gente consegue aqui ver a diferença também do passado para o presente. Né, o passado no início do filme, that wasn't flying, para o final do filme com o presente, né, this isn't flying. Então dá para fazer essa comparação bem bacana. E a última quote que eu quero pegar aqui é uma fala que o Woody tem quando alguém puxa
a cordinha dele, que é muito interessante, que é um tanto quanto engraçado também para um cowboy, que ele fala, "There's a snake in my boot." Né? Então, tem uma cobra na minha bota. "There's a snake in my boot." Bem legal, bem bacana. E aqui entra novamente aquela expressão there is. Né? Tem uma cobra na minha bota, não no sentido de possuir, mas sim de existir. Por isso que a gente então utiliza there is. There's a snake in my boot. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês gostaram. Se gostaram, já deixa aquele likezinho e também se inscreva no canal, porque tem muito mais vídeo para vir por aí. Tá certo? Thank you so much, guys. See you. Bye, bye.